Você já parou para pensar em quão grande é o universo? Não, sério. Não é só aquele, o universo é imenso. Eu tô falando de realmente tentar entender o tamanho disso tudo. A gente acha que sabe o que é grande. Um estádio de futebol, uma cidade inteira, o Brasil. Mas tudo isso é tipo um grão de arroz perdido no meio da floresta amazônica quando a gente compara com o que vem a seguir. Porque hoje você vai embarcar numa viagem onde cada passo deixa o anterior parecendo ridiculamente pequeno. Do nosso planeta azul até o fim do universo observável. E eu garanto, depois desse vídeo, a sua noção de grande nunca mais vai ser a mesma. A gente vive em uma bolinha chamada Terra, uma esfera azul, coberta por oceanos, florestas, desertos e cidades que piscam à noite como vagalumes sincronizados. É aqui que tudo o que você conhece acontece. Nascimentos, amizades, tretas de família, memes, eleições, churrascos de domingo, crises existenciais. Mas quando a gente olha para essa bolinha de fora, as coisas mudam. A Terra tem um diâmetro de aproximadamente 12.756 quilômetros. Isso quer dizer que se você desse a volta completa ao redor do planeta, na linha do Equador, por exemplo, você teria percorrido essa distância. Agora isso parece muito... E realmente é, mas só até você sair da bolha terrestre. Vamos dar um passo adiante. A Lua, nossa companheira de dança no espaço, está a cerca de 384 mil quilômetros de distância. Parece perto quando a gente olha à noite, brilhando calma no céu. Mas esse número é tão absurdo que se você fosse até lá, dirigindo um carro a 100 km por hora, sem parar, levaria cerca de 165 dias. E se você fizesse essa viagem a pé, com umas boas paradas para água de coco, chegaria em mais de 13 anos. Ainda assim, a Lua é o vizinho da frente. Literalmente ali na calçada do lado. Agora vamos visitar o centro do nosso quintal cósmico, o Sol. O Sol está a impressionantes 150 milhões de quilômetros da Terra. Isso é o equivalente a dar a volta no planeta mais de 3.000 vezes. E mesmo com essa distância colossal, ele continua essencial pra gente. Aquece, ilumina, faz a plantinha crescer e bota a energia para circular. Mas o mais curioso é o seguinte, a luz do Sol leva cerca de 8 minutos e 20 segundos para chegar até nós. Isso quer dizer que tudo o que você vê do Sol agora, na verdade, aconteceu 8 minutos atrás. Quando você sentiu aquele calorzinho gostoso na pele, o Sol já tinha seguido sua vida. Mas calma, isso ainda é só o começo. O Sistema Solar é formado por 8 planetas, centenas de luas, milhões de asteroides, cometas e uma quantidade absurda de espaço vazio. E a gente ainda tá só no miolo da parada. Porque se formos até Netuno, o planeta mais distante do Sistema Solar, a viagem fica ainda mais insana. Netuno está a 4,5 bilhões de quilômetros da Terra. Isso é tão longe que mesmo a luz, que é basicamente o corredor de Fórmula 1 do universo, leva cerca de 4 horas para chegar até lá. 4 horas viajando na velocidade mais rápida que existe, só para chegar no portão de saída do Sistema Solar. Para você ter ideia de como a luz é rápida, se você tivesse a velocidade da luz, daria para dar 8 voltas na Terra em só 1 segundo. Se você resolvesse mandar um WhatsApp para Netuno, levaria 4 horas para ele nem visualizar. Agora, imagina isso. Todo esse espaço absurdo, da Terra até o Sol, passando por planetas gasosos, luas congeladas, cinturões de asteroides e poeira cósmica. Ainda é só uma pequena área da nossa vizinhança estelar, porque o Sistema Solar inteiro é apenas um pontinho perdido em um mar muito, muito maior. A nossa galáxia, a Via Láctea. Vamos respirar fundo, tá tudo bem, mas prepare-se. Até agora, a gente falou sobre a Terra, a Lua, o Sol e os planetas do nosso Sistema Solar. Tudo isso já pareceu gigante, inalcançável e infinito. Mas a verdade é, a gente não viu nada ainda. O Sistema Solar inteiro é só uma partícula de poeira, girando num dos cantinhos mais tranquilos de um lugar imensamente maior, a Via Láctea. Sim, a nossa galáxia, a nossa casa galáctica, o nosso bairro no mapa do universo. A Via Láctea é uma estrutura colossal. Uma galáxia espiral com braços longos e curvados, parecendo um redemoinho de estrelas, bilhões delas, girando em torno de um centro invisível e misterioso, um buraco negro supermassivo chamado Sagitários A. Esse buraco negro tem milhões de vezes a massa do nosso Sol, mas não se preocupe, ele tá bem longe, e a gente não tá nem perto da zona de perigo. Agora presta atenção nesse número. A Via Láctea tem entre 100 bilhões e 400 bilhões de estrelas. Isso quer dizer que, mesmo se você conseguisse contar uma estrela por segundo, sem parar nem para respirar,
Ia levar mais de 12 mil anos só para contar as primeiras 400 bilhões. E essas estrelas não estão paradas, não. Elas giram, se movem, orbitam o centro da galáxia, numa dança cósmica silenciosa que dura centenas de milhões de anos. E aí você pensa, beleza, é uma galera de estrelas, mas o quão grande ela realmente é? Segura essa, a Via Láctea tem aproximadamente 100 mil anos-luz de diâmetro. Tá, mas o que significa isso? Vamos por partes. Um ano-luz é uma unidade de distância, não de tempo. É a medida do que a luz consegue percorrer em um ano inteiro, viajando à velocidade absurda de cerca de 300 mil quilômetros por segundo. Em números, um ano-luz tem mais ou menos 9,46 trilhões de quilômetros. Isso quer dizer que quando a gente fala que a Via Láctea tem 100 mil anos-luz, de uma ponta até a outra, estamos falando de uma distância de quase 946 quatrilhões de quilômetros. Isso é o equivalente a dar mais de 23 trilhões de voltas ao redor da Terra. Agora, para colocar isso em perspectiva humana, e prepare-se para um pouco de humildade. Se uma nave espacial fosse capaz de viajar à velocidade da luz, o que por enquanto está muito além da nossa capacidade, ela ainda levaria 100 mil anos inteiros para atravessar a galáxia de uma extremidade até a outra. 100 mil anos viajando na velocidade mais rápida possível, sem parar, sem trânsito, sem desviar. Para você ter uma ideia, há 100 mil anos, os primeiros humanos modernos estavam começando a sair da África. A gente ainda nem sonhava com agricultura, cidades, internet ou TikTok. E onde estamos dentro disso tudo? O nosso sistema solar está bem longe do centro da Via Láctea. Ele orbita esse centro galáctico a cerca de 27 mil anos-luz de distância, em um dos braços espirais da galáxia, conhecido como o Braço de Órion. Não estamos no centro nem em uma região particularmente brilhante. A gente está na periferia galáctica. Isso é bom, sério. Lá no centro da galáxia, as estrelas estão tão próximas, a radiação é tão intensa e os eventos cósmicos são tão violentos que a vida como a conhecemos teria pouquíssima chance de existir. Aqui na borda é calmo, isolado, estável, perfeito para a vida se desenvolver com calma em planetinhas como o nosso. Agora fecha os olhos por um segundo e imagina. Você está num lugar, num planeta, girando em torno de uma estrela mediana que gira ao redor do centro de uma galáxia imensa, onde cada ponto de luz no céu pode ser um sistema solar inteiro. E essa galáxia nem é especial. Existem trilhões de outras espalhadas por todo o universo. Mas calma, calma. Vamos ficar só na Via Láctea por enquanto, para te dar uma comparação que realmente mostra o tamanho das coisas. Se a Via Láctea fosse do tamanho da América do Sul inteira, o nosso sistema solar teria o tamanho de um átomo. E a Terra seria uma partícula infinitamente menor que um átomo. Até aqui, a gente já deu um zoom out imenso. Saímos da Terra, passamos pela Lua, pelo Sol, pelos planetas, deixamos o sistema solar para trás. Entramos na Via Láctea, nossa casa galáctica, com suas centenas de bilhões de estrelas. E mesmo depois de atravessar uma galáxia de 100 mil anos-luz de diâmetro, ainda não saímos nem da vizinhança. Porque a Via Láctea não está sozinha no cosmos. Ela faz parte de um grupo de galáxias chamado de Grupo Local. É como se fosse um pequeno condomínio no meio da cidade. Dentro dele, temos umas 50 galáxias, sendo as maiores a nossa Via Láctea e a galáxia de Andrômeda, que aliás está vindo em nossa direção. Mas calma, só daqui a 4 bilhões de anos. Por enquanto, convivemos bem. Mas esse grupo local também não é o limite. Ele faz parte de algo ainda maior, muito maior. Um verdadeiro bairro cósmico gigantesco chamado superaglomerado. E o nosso superaglomerado tem um nome bonito e havaiano, Laniakea. Em havaiano, Laniakea significa céu imensurável. Nome justo. Esse superaglomerado reúne cerca de 100 mil galáxias, todas gravitacionalmente conectadas, se movendo em conjunto como folhas boiando em um rio cósmico de matéria escura. E todas essas galáxias, incluindo a nossa, são como pequenas luzinhas piscando dentro de um território colossal, com mais de 500 milhões de anos-luz de largura. Mas aqui vai a parte realmente insana. Laniakea é só um entre centenas de milhares de superaglomerados. Sim, existem centenas de milhares deles espalhados pelo cosmos, cada um com dezenas ou centenas de milhares de galáxias. Cada galáxia com centenas de bilhões de estrelas, e quase todas essas estrelas com planetas orbitando ao redor. Agora, junta tudo isso. Toda essa estrutura absurda, essa sopa de galáxias, esses mares de estrelas flutuando no silêncio escuro, e tenta imaginar o tamanho do universo observável. Pronto? Respira fundo. O universo observável, ou seja, a parte do universo que conseguimos ver, medir e estudar, tem um raio de aproximadamente 46 bilhões de anos-luz.
ou seja, 92 bilhões de anos-luz de diâmetro. E isso já leva em conta a expansão do universo. A luz que chega até a gente hoje saiu de lugares que já estão muito mais longe do que quando a luz começou a viajar. E dentro desse universo observável, estima-se que existam até 2 trilhões de galáxias, 3 zeros a mais do que bilhões. 2 trilhões de galáxias, cada uma com suas próprias estrelas, planetas, luas, buracos negros, tempestades magnéticas, civilizações, talvez, e segredos que provavelmente nunca vamos conhecer. Sabe aquele número que é tão grande que a gente nem consegue sentir o tamanho dele? Pois é, aqui os números perdem o sentido, porque 2 trilhões de galáxias é tão além do que o nosso cérebro consegue processar, que a única saída é apelar para a comparação. Então vamos lá. Imagina que cada grão de areia de todas as praias da Terra representa uma galáxia. Se você segurasse um punhado com 10 mil grãos, teria 10 mil galáxias na sua mão. Agora multiplica isso por todas as praias do planeta. Esse é o universo observável. Um oceano sem fim de grãos de areia, onde cada grão contém bilhões de estrelas, e onde cada uma dessas estrelas pode ter planetas com montanhas, oceanos, atmosferas, talvez vida. Ou, se preferir outra comparação, se o universo observável fosse um campo de tênis, a Via Láctea inteira seria apenas um pontinho de poeira flutuando no ar. O nosso sistema solar seria algo tão pequeno que nem faria parte desse pontinho. Seria invisível. A Terra seria uma partícula subatômica dentro daquele ponto de poeira. Para vê-la, você precisaria de um microscópio mais potente que qualquer um que já existiu. Depois de tudo que você viu até aqui, 3 palavras devem ter ficado ecoando na sua cabeça. É muita estrela. Bilhões no sistema solar? Não. Bilhões na galáxia? Também não. Trilhões de galáxias, cada uma com bilhões de estrelas. E aí surge uma dúvida que, à primeira vista, parece até boba, mas que foi uma das perguntas mais provocadoras da história da astronomia. Se o universo está cheio, lotado, de estrelas em todas as direções, por que o céu é escuro à noite? Essa pergunta ficou conhecida como o paradoxo de Olbers. E apesar de parecer simples, ela esconde uma resposta que envolve a natureza do próprio universo. Vamos pensar assim. Imagina que você está em uma floresta, mas não é qualquer floresta. É uma floresta infinita. Em todas as direções, para onde quer que você olhe, há árvores. Mesmo que umas estejam mais perto e outras mais longe, sempre tem uma árvore ocupando seu campo de visão. Agora troque as árvores por estrelas. Em um universo infinito, eterno e homogêneo, toda linha que você traçasse no céu, em qualquer direção, acabaria esbarrando em uma estrela. E se isso fosse verdade, o céu deveria ser tão brilhante quanto a superfície do Sol. Sem noite, sem escuridão, apenas um manto contínuo de luz. Mas, claramente, não é isso que a gente vê. Quando o Sol se põe, o céu vira um manto preto com pontinhos brilhando, e não uma explosão de luz infinita. Então, o que está errado nessa lógica? A resposta vem de 3 fatores fundamentais, e todos eles mudam completamente nossa visão do universo. O primeiro é que o universo não é eterno. Durante séculos, pensava-se que o universo sempre existiu, mas hoje sabemos que isso não é verdade. O universo teve um começo, há aproximadamente 13,8 bilhões de anos. Isso quer dizer que o universo tem idade, e que nem todas as estrelas tiveram tempo de enviar sua luz até nós. A luz, apesar de incrivelmente rápida, não é instantânea. Assim, só conseguimos ver objetos cuja luz teve tempo suficiente para chegar. Ou seja, a noite é escura porque a luz de grande parte das estrelas ainda está a caminho. E não é uma expansão lenta. Calma. O universo está acelerando sua expansão. Galáxias distantes estão se afastando de nós tão rápido que a luz que elas emitem nunca vai chegar aqui. Isso mesmo. Algumas galáxias estão se movendo para longe, mais rápido do que a própria luz pode viajar. Parece impossível, mas não é a galáxia que está se movendo dentro do espaço. É o próprio espaço que está se expandindo. Isso cria um horizonte de luz, uma espécie de limite invisível no universo observável. Tudo que está além desse limite é, na prática, invisível. Está tão distante e se afastando tão rápido que a luz emitida agora jamais nos alcançará. E o que acontece com a luz que ainda tenta nos alcançar de regiões próximas ao limite? Ela se estica. Literalmente. A expansão do espaço estica o comprimento de onda da luz, transformando-a em radiação infravermelha, depois em micro-ondas, até que vira um sussurro gelado no fundo do universo, imperceptível aos nossos olhos. A luz ainda está lá, mas já não brilha. Mesmo que o universo seja maior do que o que conseguimos ver, o que enxergamos é só uma bolha chamada universo observável. E essa bolha tem cerca de 46 bilhões de anos-luz de raio.
Tudo além disso está fora do nosso alcance visual. E quanto mais longe algo está, mais no passado estamos olhando. Olhar para uma galáxia a 13 bilhões de anos-luz é como espiar uma fotografia tirada quando o universo era recém-nascido. Então, por mais que o universo possa conter luz em todas as direções, grande parte dessa luz nunca vai chegar até a gente. Porque o tempo não foi suficiente. Porque o espaço se expandiu demais. A noite escura é, na verdade, prova de que o universo tem um começo, está se expandindo e tem limites visuais. A escuridão do céu não é a ausência de estrelas, ela é o rastro da física funcionando, o silêncio das distâncias intransponíveis, a sombra da luz que ainda não chegou, ou que talvez nunca chegue. E o mais incrível, mesmo com tudo isso, com toda essa escuridão, ainda conseguimos ver estrelas. O universo é grande, não só grande, ele é imenso, além do que nossas palavras conseguem expressar. Uma tapeçaria de galáxias, estrelas e vazios, onde cada ponto de luz conta uma história de bilhões de anos. Diante disso tudo, é fácil se sentir pequeno. Um grão de poeira girando em torno de uma estrela qualquer, em uma galáxia entre trilhões. Mas ser pequeno não significa ser insignificante. Somos feitos dos mesmos átomos que brilham nas estrelas. E mesmo em nossa pequenez, temos algo que o próprio universo parece não ter: consciência. A capacidade de olhar para o infinito e se perguntar por quê. É por isso que a ciência importa. Porque ela é nossa lanterna no escuro. Ela não nos dá todas as respostas, mas nos ensina a fazer melhores perguntas. Então, continue curioso, questione, explore, imagine. Porque quanto mais aprendemos sobre o cosmos, mais entendemos sobre nós mesmos. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de se inscrever, ativar o sininho das notificações e deixar seu like. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo. Você sabia que existem galáxias por aí com a forma de anéis gigantes ou até mesmo sem matéria escura? O universo é um lugar de maravilhas inimagináveis, e algumas de suas vistas mais extraordinárias se encontram em galáxias diferentes de tudo o que já vimos. Prepare-se para se surpreender enquanto viajamos para as galáxias mais estranhas do cosmos. A galáxia do Anel de Roda de Carro, também conhecida como galáxia Cartwheel, é uma galáxia anelar, localizada a cerca de incríveis 500 milhões de anos-luz. Isso significa que mesmo que a gente fosse na velocidade da luz, ainda demoraria 500 milhões de anos para a gente chegar lá. Acredita-se que essa galáxia era provavelmente uma galáxia espiral, antes de colidir com uma galáxia menor, há mais de 400 milhões de anos. Essa colisão gerou uma onda de choque, que se expandiu para fora, formando o anel externo brilhante, composto por estrelas jovens e brilhantes. O centro da galáxia possui uma grande quantidade de poeira quente e aglomerados de estrelas mais antigas. De acordo com as imagens do telescópio espacial James Webb, ela está voltando a ser espiral. Sim, ela está em um processo de cura. O anel externo da galáxia continua se expandindo. À medida que se expande, ele varre mais gás e poeira, continuando a formar novas estrelas em sua borda. Mesmo após a colisão, a gravidade continua sendo a força dominante na galáxia. As estrelas e o gás que foram deslocados e espalhados pela onda de choque estão, lentamente, começando a cair de volta, em direção ao centro da galáxia. Essa matéria que está reorganizando está sob a influência do campo gravitacional central da galáxia. Com o tempo, centenas de milhões de anos, se não houver outra colisão importante, as estrelas e o gás que estão caindo de volta, em direção ao centro, gradualmente formarão um disco espiral. Ou seja, graças às leis da física, a galáxia de Cartwheel está se recuperando. Se você achava que não podia ficar mais estranho, prepare-se para encarar a galáxia do Olho Negro, ou M64. Ela parece um olho maligno, nos observando de longe, com uma faixa escura em volta do seu centro. Mas a sua bizarrice vai além da sua aparência. Localizada a aproximadamente 17 milhões de anos-luz da Terra, na constelação de Coma Berenices, ela é uma galáxia espiral de 52 mil anos-luz de diâmetro. Ela recebeu esse nome por causa da sua faixa escura de poeira, que parece obscurecer parte do seu núcleo brilhante. Essa faixa escura é, na verdade, uma nuvem de material que absorve a luz, impedindo que ela alcance nossos olhos em certos pontos da galáxia. Essa característica é notável porque a M64 é uma galáxia espiral, e essa faixa não é comum nesse tipo de galáxia. Mas por que ela tem essa faixa escura? Bem, essa faixa é resultado de uma colisão com outra galáxia há mais de 1 bilhão de anos. A outra galáxia menor foi absorvida pela M64.
Além disso, essa colisão gerou algo muito estranho. Enquanto as estrelas nas regiões externas dessa galáxia giram em uma direção, o gás e a poeira nas regiões internas giram em sentido completamente oposto. Imagine dois grupos de carros em uma rodovia, um andando para um lado e outro para o lado contrário, bem no meio da pista. Esse fenômeno de rotação inversa é extremamente raro para galáxias e aponta para um passado tumultuado. A teoria mais aceita é que a M64 é o resultado de, como já falamos, uma colisão ou fusão dela com uma galáxia menor que girava na direção oposta. A galáxia maior engoliu a menor, mas o gás e a poeira da galáxia devorada mantiveram seu momento angular original, criando essa anomalia de rotação bidirecional. No universo, algumas galáxias se parecem com os seres mais inesperados. Conheça a galáxia do Girino, ou ARP 188, uma gigante cósmica que, como um girino no início da vida, possui uma cauda incrível de mais de 280 mil anos-luz de comprimento. Mas o que transformou essa galáxia espiral comum em algo tão bizarro? A galáxia do Girino, localizada a cerca de 420 milhões de anos-luz de distância, na constelação do Dragão, não nasceu com essa cauda. Ela era uma galáxia espiral barrada perfeitamente normal, até que, há cerca de 100 milhões de anos, teve um encontro violento com uma galáxia invasora menor. Imagine o impacto gravitacional. A galáxia menor passou muito perto do disco da galáxia do Girino. Essa força de maré, um puxão gravitacional intenso, agiu como um gancho cósmico, arrancando estrelas, gás e poeira da galáxia maior e esticando-os em uma longa e espetacular cauda. Essa cauda tem aproximadamente 280 mil anos-luz de comprimento. Essa cauda gigante não é apenas um rastro de destruição, ela é também um berçário cósmico. As regiões de gás e poeira que foram esticadas e comprimidas pela colisão se tornaram locais ideais para a formação de novas estrelas e aglomerados estelares azuis e brilhantes, que podemos ver como pontos cintilantes ao longo do rabo. Estima-se que milhões dessas novas estrelas estejam nascendo nessa cauda. Com o tempo, algumas dessas estrelas mais jovens, que foram arrancadas, podem até formar suas próprias pequenas galáxias satélites. Uma galáxia satélite é uma galáxia menor que orbita ao redor de uma galáxia maior, devido a uma interação gravitacional entre elas. Infelizmente, à medida que a galáxia do Girino evolui, essa cauda eventualmente desmanchará. Ainda falando de galáxias em forma de animais, conheça a galáxia Medusa, também conhecida como ESO 137001. Mas o que transformou essa galáxia espiral em uma verdadeira água-viva cósmica? Localizada a impressionantes 220 milhões de anos-luz de distância, no coração do massivo aglomerado de galáxias, a Bell 3627, a galáxia Medusa não está apenas flutuando no espaço, ela está em movimento rápido, mergulhando de cabeça em um dos ambientes mais extremos do universo. Dentro desses aglomerados não há apenas galáxias, mas também um gás super quente e difuso que preenche o espaço entre elas. Quando a galáxia Medusa atravessa esse gás a velocidades incríveis, de mais de 2 milhões de quilômetros por hora, ela experimenta um fenômeno chamado stripping, por pressão de ar. Pense nisso como um vento cósmico gigantesco, uma força implacável que está literalmente arrancando o gás e a poeira da galáxia. Essa pressão brutal não apenas remove o gás, mas também o comprime, acendendo bolsões de gás e poeira em longos e brilhantes tentáculos que se estendem por dezenas de milhares de anos-luz atrás da galáxia. O comprimento deles é de aproximadamente 260 mil anos-luz. Dentro desses tentáculos, o gás comprimido desencadeia uma furiosa formação de novas estrelas. É um paradoxo incrível. A mesma força que está desnudando a galáxia de seu material de formação estelar está, ao mesmo tempo, gerando um novo brilho de vida. A galáxia descobriu o segredo da vida: perder para ganhar. Anota aí, pessoal. O universo guarda um segredo sombrio. Galáxias que, por algum motivo, simplesmente morreram. Prepare-se para conhecer a Geides GSZ 701QU, a galáxia morta mais antiga já encontrada que, incrivelmente, parou de formar estrelas bilhões de anos atrás. Imagine o universo quando ele tinha apenas 700 milhões de anos de idade. Nesse período tão primordial, esperávamos que todas as galáxias estivessem em seu auge de formação estelar, vivendo uma adolescência cósmica vibrante. Mas a Geides GSZ 701QU desafia tudo isso. Detectada pelo poderoso telescópio espacial James Webb, essa galáxia é uma verdadeira relíquia. Ela já foi uma galáxia ativa,
cheia de gás e poeira, produzindo estrelas vorazmente. Mas, de alguma forma, sua produção estelar cessou abruptamente há mais de 13 bilhões de anos, quando o universo era ainda um bebê. Ela se tornou o que os astrônomos chamam de galáxia quiescente, ou vermelha e morta, dominada por estrelas mais antigas e avermelhadas, sem o gás frio necessário para acender novas gerações estelares. É um cemitério estelar em uma era onde tudo deveria estar nascendo. Mas por que gás frio se as estrelas são quentes? As estrelas nascem em nuvens moleculares frias, principalmente hidrogênio e poeira, porque os átomos se movem devagar, permitindo que a gravidade os una. Só quando o gás está frio, 260 graus Celsius negativos ou menos, a pressão térmica não consegue resistir ao colapso, e a compressão aquece o gás até iniciar fusão nuclear, virando uma estrela quente. Mas não existe gravidade no espaço. Gravidade existe sim no espaço. Ela é a força que mantém galáxias, estrelas e planetas unidos. A Terra orbita o Sol por causa dela. Astronautas flutuam porque estão em queda livre contínua, não porque a gravidade sumiu. Se não houvesse gravidade no espaço, o Sol escaparia da Via Láctea, e nós seríamos lançados para o vazio cósmico. Mas voltando ao assunto, a existência da Jades GSZ701QU é um paradoxo gigantesco para os modelos atuais de evolução galáctica. Como uma galáxia pôde morrer tão cedo e de forma tão rápida no universo? Talvez um buraco negro supermassivo em seu centro tenha se tornado hiperativo por um breve período, ejetando todo o seu gás e poeira em jatos poderosos, limpando o combustível de estrelas. Ou talvez uma colisão extremamente violenta a tenha despojado de todo o seu gás, deixando-a sem material para formar novas estrelas. Uma terceira possibilidade é que ela simplesmente consumiu todo o seu gás em uma explosão de formação estelar superintensa e não conseguiu se reabastecer. A questão é o processo que matou a Jades GSZ701, que é algo comum no início do universo que ainda não compreendemos, ou ela é uma anomalia extremamente rara. Sua descoberta nos força a reescrever os livros sobre como as galáxias nascem, vivem e morrem. Acabamos de ver galáxias colidindo, morrendo e se devorando. Mas o universo guarda segredos de uma beleza e bizarrice totalmente diferentes. Prepare-se para conhecer a IC 2233, uma galáxia tão incrivelmente fina que parece um disco de papel cósmico, desafiando o que pensávamos saber sobre a estrutura galáctica. Localizada a cerca de 40 milhões de anos-luz de distância, na constelação de Lynx, a IC 2233 é uma galáxia espiral barrada, mas não é uma espiral qualquer, diferente da nossa Via Láctea, que tem um grande bojo central. Uma protuberância esférica de estrelas e gás no seu coração. A IC 2233 é quase puramente um disco plano. Imagine um CD ou um prato e então estique-o por milhares de anos-luz. A proporção entre o diâmetro e a espessura da IC 2233 pode chegar a impressionantes 10⁻⁻⁰ ou até mais. Isso faz dela uma das galáxias mais ultrafinas do universo. É um espetáculo de geometria cósmica em sua forma mais extrema. A grande questão é como uma galáxia pode permanecer tão ridiculamente fina por bilhões de anos. A resposta está em sua história de vida, ou mais precisamente, na falta de eventos dramáticos em sua história. A maioria das galáxias maiores, incluindo a nossa, cresceu e se engrossou, lá ele, através de inúmeras colisões e fusões com outras galáxias ao longo de bilhões de anos. Esses encontros violentos misturam as estrelas e o gás em todas as direções, criando bojos e espessando os discos. Mas a IC 2233, ela parece ter tido uma vida cósmica incrivelmente pacata e solitária. Os astrônomos acreditam que a IC 2233 nunca sofreu uma colisão significativa que pudesse perturbá-la ou inflar seu disco. Ela viveu em um canto tranquilo do universo, crescendo e girando lentamente sem maiores perturbações, preservando sua forma original de panqueca cósmica. Essa galáxia deve ser a inveja de todo mundo, sem estresse, sem perturbação e ainda mantendo a forma. Até agora vimos vários tipos de galáxias. Mas o que aconteceria se uma galáxia desafiasse um dos pilares mais fundamentais da cosmologia moderna? Preparem-se para o nosso grande finale, as galáxias sem matéria escura, NGC 1052 DF2 e sua irmã, DF4, que nos forçam a questionar tudo o que sabemos sobre o universo. A distância delas é ainda um debate na astronomia,
mas estão no grupo NGC 1052. As NGC 1052 DF2 e DF4 são galáxias ultradifusas. Isso significa que, apesar de serem do tamanho da Via Láctea, suas estrelas estão tão espalhadas que elas são quase transparentes. Você poderia ver outras galáxias através delas. A bizarrice vai muito além de sua aparência. Por décadas, a matéria escura tem sido um ingrediente invisível e essencial nos nossos modelos cosmológicos. Acreditamos que ela compõe cerca de 27% do universo, fornecendo a gravidade extra necessária para que as galáxias se formem e se mantenham coesas. Sem ela, as estrelas em galáxias como a nossa simplesmente se dispersariam. No entanto, em 2018, as observações do telescópio espacial Hubble e do telescópio Keck revelaram um dado chocante. Essas galáxias ultradifusas parecem ter quase nenhuma matéria escura. Suas estrelas se movem a velocidades consistentes apenas com a massa da matéria visível, sem o puxão gravitacional adicional que a matéria escura deveria fornecer. Essa descoberta é um paradoxo monumental. Como uma galáxia pode se formar e sobreviver em um universo dominado pela matéria escura sem ter praticamente nenhuma? As teorias existentes sobre formação de galáxias, que dependem fortemente de halos de matéria escura para coletar a matéria normal, são imediatamente desafiadas. Poderiam essas galáxias ter sido despojadas de sua matéria escura por interações gravitacionais violentas com galáxias vizinhas muito maiores em seus aglomerados? Ou talvez elas se formaram em um ambiente tão denso de matéria normal que a matéria escura foi ejetada? Uma possibilidade mais radical é que esses objetos nos forçam a reconsiderar a natureza da própria matéria escura, ou até mesmo a validade das leis de Newton da gravidade em escalas galácticas, propondo modificações como as teorias MOND, Modified Newtonian Dynamics. De qualquer forma, esse é um dos maiores mistérios da cosmologia atual. Como uma galáxia se formou e sobreviveu com pouca ou até nenhuma quantidade de matéria escura, uma substância fundamental para a formação de galáxias? As galáxias sem matéria escura explodiram sua mente? Você acredita que elas vão mudar a física? Deixe seu comentário e não se esqueça de se inscrever para mais mistérios que o universo ainda esconde. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.